o valor antigo, né, da mudança era de 50 mil e agora passa para 135.400. Matéria aqui, que é a seguinte, né? Reembolso de gastos com saúde de deputados tem aumento de mais de 100%. Em meio à pandemia, fraudemia de coronavírus, né, o Covid-1984, de um possível cenário de crise econômica no Brasil, a Câmara dos Deputados decidiu nos últimos dias aumentar em mais de 100% o valor de reembolso dos gastos de assistência com saúde para seus parlamentares. A justificativa para o reajuste é de que o valor antigo estava defasado. Publicado em uma edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados, no dia 29 de março, na última segunda-feira, o documento é assinado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. A mudança tira o valor antigo, né, da mudança era de 50 mil e agora passa para 135.400. Aumento de mais de 80 mil reais para o bolso de cada cidadão brasileiro. O valor serve para pagar procedimentos médicos cujo plano de saúde oferecido pela Câmara não cobre. De acordo com os parlamentares, a inflação médica, fecha aspas, tem superado o índice oficial dos últimos anos, por isso o reajuste é necessário. Vale lembrar que esse pagamento que eles fazem não é para o SUS. Diego. Bom, essa é a pátria que me pariu, né? Isso daí é o Brasil. É assim que funciona o negócio. Olha a justificativa do negócio. Estava defasado. E o comentário que vem na hora. Mas que hora, meu amigo? Mas que momento perfeito que foi escolhido para fazer esse reajuste, né? A gente está vendo, eu falo quase que diariamente. O Nicolas tocou em alguns pontos, um assunto tá muito interessante. O Brasil tem cerca de 89% do PIB comprometido. O auxílio emergencial é endividamento. Então, nós temos uma máquina pública que é muito cara, o sistema brasileiro é caríssimo, e você tem um comprometimento do PIB e o aumento da dívida. O Brasil está endividado, as pessoas não estão trabalhando, existe um verdadeiro absurdo acontecendo pelas ruas. Esse vídeo do vereador que abriu lá no começo, eu também postei. As pessoas já estão clamando, já são políticos, vereadores, cidadão, trabalhador, empresário, todo mundo, comerciante, todos estão clamando na linha tênue do limite, do absurdo, para que o país volte a funcionar. E aí você vê um aumento, meu amigo, mais de 100%, foi para 135 milhões, 135.400, né? Você vê que absurdo, esse assunto, ele já reflete, mais uma vez, o Platão, ele tinha uma frase que era assim: não tem nada de errado com você não gostar de política, o problema é que você vai ser governado por pessoas que gostam e gostam muito, e, ao nosso ver, elas gostam muito ao seu bel prazer. O que faz um país aceitar esse tipo de coisa é que o Brasil está dormente para os absurdos, né? E esses caras precisam, né, saber o mínimo necessário para não ser um verdadeiro idiota de fato, porque é você olhar só para si em detrimento do outro. Isso é um grave absurdo, na verdade, isso é uma coisa terrível que acontece no Brasil. É o benefício em detrimento do outro. Isso é muito trágico quando vem das autoridades que deveriam dar exemplo. E nós estamos falando de um país onde a máquina pública já é caríssima por natureza. Então, ter aumento com o argumento de que estava ultrapassado e defasado, faz tempo que não tem reajuste, vamos ver quanto tempo não tem reajuste em salário de professor, em salário dos militares, em salário de todas, vamos analisar todas as categorias. Aí, meu amigo, você vai ter que ter um outro país, Brasil, em Marte ou na Lua, para poder bancar tudo isso, porque não existe, a conta não fecha. O momento é uma crise, né? Uma crise absurda, né? Mentirosa, uma ilusão, uma miragem que estão criando, né? Um verdadeiro escândalo, que eu nunca vi nada parecido na vida, a regra é básica. Em tempos de emergência, como estamos em situação de saúde, teoricamente, a gente tem
a suspensão dos processos de licitação. Então, você não tem que ter licitação, que é uma das ferramentas para você ter um bom serviço pelo melhor preço e evitar uma fraude. Então, suspende. Não tem mais que ter licitação. Aí você tem empresas contratando, né, sendo contratadas por prefeituras e por governo. Sabe Deus de onde que surge, né, como o caso dos aventais do João Dória. Você chega no endereço lá, é uma casa, né, aí são vários absurdos, um atrás do outro. Então, chega um momento em que o povo, nós estamos cansados, tá? Nós estamos cansados, cobrando, indo para as ruas. O Brasil não está adormecido. A gente teve várias provas só nesses últimos dias. O povo está indo para a rua, para a frente da casa de governador. O governador não está em casa, vamos para a frente da casa da mãe dele. Fiquei sabendo que ele está lá. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. O povo já foi até o limite. Agora, esse é o ponto da mudança. É o conhecimento, é a informação aliada às nossas ações. Como o presidente falou, dentro das 4 linhas da lei, da Constituição, ao arrepio da lei. Toda manifestação que eu participei, encontrando com Alan e vários amigos, são manifestações ordeiras, pacíficas, dentro da lei. Porque se nós não nos pronunciarmos, se nós não nos posicionarmos, vamos ver absurdos sendo feitos para poder ser pago com teu dinheiro. Porque os 550 milhões de reais para respiradores em São Paulo não foram entregues, todos os que foram entregues não funcionam, e começa a ficar um absurdo. E o que foi feito daquele dinheiro? E o respirador que não chega, e para onde que vai o dinheiro? Então, os absurdos são tantos, que eu fiz uma live ontem com uma procuradora do Ministério Público de Portugal, e etc, um monte de assunto, uma coisa muito boa, uma conversa de muita informação. Qual que é o problema? É que ela disse, a procuradora do Ministério Público de Portugal, ela disse, o rico desvia e o pobre rouba. O pobre rouba, né? Então o pobre rouba e o rico desvia. Enquanto a gente tiver 2 pesos e 2 medidas, nós nunca teremos um Brasil que funcione. E outra, a impunidade, Alan. Por que os caras aprovam essas coisas? Porque eu sempre falo, chega período de carnaval, feriado, festa, não sei o quê. Hoje não, porque está tudo fora do lugar. Mas eles aprovam projetos de madrugada, fazem votação, feriado de carnaval. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Aumento desse número no momento em que a gente vive, e eu não falo pela situação sanitária, não, porque a gente está vendo tudo aí acontecendo, a informação está muito clara com relação a esse negócio da situação da sanitária. Agora, eu falo pelas pessoas que não têm o que comer em casa, pelas pessoas que não têm trabalho, que estão perdendo a dignidade, por aquele pai do supermercado com o filho no ombro aqui, ó, chorando e implorando por um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 litro de óleo, 1 quilo de sal. A gente está vendo, Alan, eu te pergunto, até devolvo, eu te pergunto, cara, como que esses caras deitam a cabeça e dormem sabendo que dão um aumento desse nível para reembolso, para questão de saúde lá, vai fazer qualquer coisa, vai, enfim, sabendo que as pessoas estão perdendo a dignidade. Tem muita gente passando dificuldade, meu amigo. Tem muita empresa quebrando, muito emprego perdido, tem muito desespero, tem muita coisa. Olha, a política é um negócio muito sério. E era para ser nobre, e era para ser digno. Não tem nada mais nobre do que você abrir mão da iniciativa privada. Eu converso com vários amigos, eu tenho amigos que vão vir agora em 22 aí, e a conversa está rolando solta. O diálogo, a tônica economicamente não é viável, nós não temos interesse nisso. Mas o Brasil precisa de mudança. Agora, se é para ir para Brasília, se é para fazer alguma coisa, que não seja pelo dinheiro, que não seja pela carreira, que seja pela causa, né? Abrir mão da iniciativa privada para se candidatar é você sofrer um lixamento diário, tanto pancada de um lado como do outro. Se faz, você apanha. Se não faz, você apanha. Se você fez, está fazendo demais. Se não faz, é covarde. Agora, não há nada mais digno do que abrir mão e cuidar do seu povo, cuidar da sua gente, do seu município, seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus avós, cuidar da sua gente e deixar um legado para o futuro, para os filhos, para os netos. Isso é lindo. O dia que a gente conseguir pessoas honestas, que não se corrompam, agora eu vou falar quando que isso vai ser. O dia que o Brasil vai virar o jogo vai ser o dia em que político for obrigado a andar de transporte público, filho de político for obrigado a estudar em escola pública e político ganhar um salário equivalente aí a de um professor. Se a gente não tiver e usar segurança pública, sem segurança e sem carro blindado, se a gente chegar nesse ponto,
só vai se candidatar quem tem realmente o coração na causa. Ô, Alan, se me permite aqui só pegar um gancho. Fechado o microfone. O Carlos Bolsonaro postou hoje uma pergunta dizendo: então eu pergunto, genocida é quem manda bilhões para a saúde ou quem rouba os bilhões da saúde? Né? Ou seja, a gente está vendo aí pessoas que nunca se preocuparam com a saúde, né? Agora se dando como capitães, né? Como o super-herói da saúde. Eu fiz um outdoor lá em Belo Horizonte, se o Anderson conseguir dar um zoomzinho aí, eu fiz um outdoor lá em BH, colocando o lockdown, eu acho que vai tentar colocar, eu coloquei, ó, lockdown não. Para onde estão, deixa eu tentar ler aqui, ó. Prefeito, onde estão os 820 milhões 305 mil e 556 repassados pelo governo federal a Belo Horizonte? Inclusive, né, para curiosidade, eu não pude colocar isso nem propriamente em BH, porque as empresas de outdoor, elas precisam do aval da prefeitura. E aí percebe que eu não coloquei nem o nome Calil, nem a foto dele, né? Então eu coloquei o Gargamel ali com o dinheiro para poder ficar, digamos assim, isento, né? Mas as propagandas outdoors contra o Bolsonaro pedindo impeachment e falando que ele é genocida, pode, né? Então já vê aí a parcialidade. Isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, cara, é simples, é simples. É um bando de gente hipócrita, entendeu? Que tá tendo seu salário aí todo dia, né? Todo mês certinho, políticos principalmente. E eu digo isso como político, porque eu estou lutando uma causa, porque eu sei que quando a casa do meu vizinho está pegando fogo, eu também estou em perigo. Então, por isso que eu estou lutando. Né? E eles estão destruindo a nossa cidade. Estão destruindo o Brasil para poder botar a culpa no presidente. E quando a gente fala com relação à história, né, da gente de sermos guardiões da história, é porque né, o impeachment da Dilma já é chamado de golpe. Eu tenho certeza que a galera que viveu, de fato, né, o regime militar fica indignado com essas mentiras da esquerda. Assim como nós ficaremos indignados quando contarem mentiras a respeito da pandemia. Então, por isso que a gente não pode deixar com que a história morra e simplesmente fica a narrativa para a esquerda. Porque eles conseguem, cara, de uma maneira impressionante, ficar chamando todo mundo de genocida e não dá nada para eles. Eu, inclusive, né, fiz uma notícia crime, direcionei aí ao Alexandre de Moraes, utilizando a mesma base, né, jurídica que foi feita para prender o deputado federal Daniel Silveira, para que prenda também o Ciro Gomes e o Marcelo Freixo. Eu somente fiz uma equivalência no entendimento jurídico, na qual, se ele contrariou, né, a Lei de Segurança Nacional ao ofender alguém que é protegido por ela, assim também o Marcelo Freixo e o Ciro devem ser enquadrados. Eu só pedi equivalência no sentido do entendimento jurídico. E o ministro Alexandre de Moraes mandou um e-mail, né, para mim dizendo que ele não pode me receber, não pode receber o advogado. Ele contraria ali, inclusive, o próprio Estatuto da OAB. Ou seja, essas pessoas não estão preocupadas, te respondendo aí, né, Diego, como que essas pessoas conseguem fazer isso, né, deixar, né, o dinheiro do governo federal sem ser investido e tudo mais. Na verdade, as pessoas nunca se preocuparam com o outro, nunca se colocam no lugar do outro. Então, o Partido dos Trabalhadores, né, Partido dos Trabalhadores, que mais deveria, em tese, estar preocupado com o trabalhador, está pouco se lixando o trabalhador. O trabalhador está sendo tratado como criminoso, o trabalhador está sendo impedido de trabalhar. Se o Partido Trabalhador não defende por definição aquilo que o trabalhador que é trabalhar, perde-se o objeto do partido. O Partido Trabalhadores não deveria existir, porque ele de fato ele não defende ao menos aquilo que está no próprio nome do partido. Então a gente precisa realmente continuar, cara, batalhando por isso. E a frase do Olavo que assim sempre me dá força é que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. A nossa força, acima de tudo, precisa estar numa fonte inesgotável. Se você colocar, direita, a sua força em pessoas, não que você deva admirar, confiar, como, por exemplo, o nosso presidente, a quem eu admiro, torço e oro, mas se você colocar a sua fonte em algo esgotável, obviamente isso vai acabar uma hora. Então não coloque as suas forças de fonte na sua família, no seu namorado, num partido político, num sindicato. As suas forças precisam estar em uma fonte inesgotável. A única fonte inesgotável que eu conheço é Deus. Então, por isso que a gente precisa estar colocando isso, porque eu tenho certeza que a nossa guerra não é somente material, ela é espiritual acima de tudo.